Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso desafio 120 mais. E hoje é dia de Paz 2, meus queridos. Hoje nós vamos usar essa apostila maravilhosa, né? Essa apostila aqui que contém as questões dos últimos anos do Paz. Nós estamos falando aí praticamente todas as questões dos últimos 15 anos. É muita coisa, galerinha, né? Nessa apostila a gente tem quase 300 questões da UNB, onde metade dela é do vestibular e a outra metade é do PAS, mas nós temos concentrados aqui praticamente todas as questões dos últimos 15 anos do PAS, beleza? Olha só, nós começamos, garinha, nós começamos por ondulatória, depois fomos para ótica, termologia e calorimetria, fizemos na última semana dilatação e agora, na quinta semana, nós estamos indo para termodinâmica, depois nós vamos voltar para ondulatória, ótica, termologia, dilatação, termodinâmica e vamos fazendo assim. Tem algumas pouquíssimas questões sobre oscilações que eu deixo para o final, quando a gente estiver bem próximo da prova do PAS, beleza? Então, mais uma semana de resolução. Se você quer adquirir essa apostila maravilhosa, tem ela digital e impressa, essa maravilhosidade impressa. Tá valendo a pena demais, beleza? Embora ela tenha me dado mais trabalho, porque tem que mandar imprimir na gráfica, depois enviar para o cliente, coisa e tal, né? A logística dessa aqui seja maior. Eu gosto muito de vender ela porque, né? Cara, olha que apostila maravilhosa, né? Tudo coloridinho, né? Ó, para vocês estudarem pro PAS, né? As questões aí mais recentes, até as mais antigas do PAS, tudo organizado por conteúdo. Então, tá bacana demais. Aonde é que você compra mesmo essa apostila? Onde é que você compra? Lá no site www.fisicamais.com/shop. Você acessa aí o link na descrição, beleza? Tô achando aqui o tópico que a gente vai estudar hoje, que é a parte de termodinâmica, beleza? Então, termodinâmica, galinha. Olha a qualidade dessa apostila. Além de colorido, né? Dá uma olhada nessa folha aqui, ó, a gramatura dessa folha, essa folha mais grossa, né? Maravilhosa isso aqui, galinha, ó. Nós vamos então fazer questãozinha de 2022, tá? Caiu termodinâmica em 2022, antes disso em 2019, antes disso em 2018, antes disso em 2017. Antes disso, em 2017 caiu muito, depois em 2015, 2016. Então, cara, tem caído bastante, tá? E você tem que ficar ligado aí com essas questões da UNB, beleza? Bom, professor, embora não tenha caído, né, em 2021 nem em 2020, você deve saber que o número de questões que eles cobraram quando cobraram termodinâmica foi um número de questões relevante, né? A gente está falando de questão do PAS. Então, se no PAS cai um rol de questões de 4 questões de termodinâmica que tu não sabe responder, meu querido, aí é difícil, né? Se cai outro rol aqui, ó, de questões de mais 4 questões no outro ano de termodinâmica que você não consegue responder, ó, isso fica difícil, né? Olha aqui, mais uma no outro ano, 3 questões, tá vendo? No outro ano caiu, deixa eu ver, mais 3 questões. Então, quando cai, não cai uma, duas questões, cai 3, 4, 5 questões, beleza? Então, fica ligado com termodinâmica. Inclusive, é um dos conteúdos que a gente mais tem número de questões no PAS, beleza? Então, termodinâmica e ótica são campeões em número de questões. Fica ligado. Vamos lá? Sem enrolação, garinha? Então, se você está gostando dessa iniciativa, gostaria que você se inscrevesse no canal para dar né, uma forcinha. Se você gostar do vídeo, curte o vídeo, compartilha com seus colegas, não te custa nada. Isso aqui, embora não tenha me custado valor, tem me custado bastante tempo, né? Assim, o investimento que eu tenho do estúdiozinho que eu montei aqui, eu fiz para o meu trabalho, com os meus alunos e coisa e tal, né? Então acaba que essa iniciativa aqui, o meu investimento é investir o meu tempo com vocês. É isso aqui que eu tenho, né, investido e esse tempo custa caro, galerinha. Vocês não fazem noção. Mas vamos lá. Olha só. Se você gostou, é isso aí. Dá uma força pra gente que a gente vai continuar aí a todo vapor até chegar à prova do PAS e a gente cumprir com 120 questões até a prova do PAS. Você vai ficar profissional em resolver questão do PAS. Se você tá curtindo, tira uma fotinho, marca a gente lá no Instagram. Isso vai aumentar a sua chance de passar. Eu tenho certeza, é praga de professor, pega e não tem jeito. Vamos lá, galerinha. PAS 2 de 2022, é isso que a gente vai fazer agora. Tá na tela, se liga aí. Olha aí, meus queridos. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Então, ele traz um gráfico aí pra gente, um gráfico temperatura por volume, né, em que eu tenho essa inclinação, é um gráfico muito conhecido, de uma transformação muito conhecida, né, e o texto traz algumas informações. A figura precedente mostra o resultado de um experimento, no qual o comportamento da temperatura T em graus Celsius em função do volume V em litros de 48,78 mols de um gás ideal
é monitorado a dada pressão constante, a famosa transformação isobárica que você desconfiou desde o momento em que você viu temperatura por volume com uma linha reta crescente, né? Só pode ser isobárica, né? A famosa transformação isobárica, né? Lembra que tem lei de Charles, lei de Boyle, segunda lei de Charles, lembra disso? É sobre isso que nós estamos falando, né? Um gráfico aí que representa uma das transformações gasosas. Bacana? Bom, mas vamos lá, galera. Então, a pressão é constante, nós estamos falando de uma transformação isobárica em que a temperatura e o volume são diretamente proporcionais, por isso que você vê o gráfico assim, temperatura crescendo, volume crescendo ao mesmo tempo, beleza? Bom, ok, com base nesse texto, né? Nesse contexto, perdão, e considerando que, deixa eu aumentar para você que está com dificuldade de ver, que R é igual a 0,082, a atmosfera litro-mol Kelvin, né? Lembrando que essa não é a unidade do sistema internacional, embora a gente possa usar sem nenhum problema essas unidades de medida, desde que a gente tenha o cuidado de utilizar todas elas na equação para cada uma das grandezas físicas vinculadas. Seja a constante universal dos gases perfeito, que T0 é igual a 273 Kelvin, seja zero absoluto. Garinha, não é erro de digitação da minha apostila, desculpa, não foi dessa vez, mas isso não é erro da minha apostila, isso é erro da prova do pai, tu acredita, Garinha? É um absurdo, tá? Essas questões aqui tem vários detalhezinhos que seriam muito importantes serem observados em relação aos dados que ele dá pra gente aqui, tá? De volume em relação ao gráfico que ele nos deu, tá? E em relação à própria temperatura aí que ele coloca como sendo 0 Kelvin, aliás, como sendo zero absoluto, e 173 Kelvin não é o zero absoluto, tá? 0 Kelvin é o zero absoluto, tá? Então, ó, um absurdo a prova do PAS ter passado com isso aqui, né? A gente espera que num vestibular deste calibre que é o PAS, que é, né, o vestibular da UNB e coisa e tal, que tenha um mínimo de revisão, beleza? Mas passou, acontece, nós, seres humanos, somos passíveis de erro, assim como teu professor pode errar, né? Eu posso errar, é normal, tá? Mas a gente gostaria que tivesse um pouco mais de cuidado com a prova do PAS, né? Já que nós temos tantos candidatos fazendo e esse tipo de erro atrapalha muito a vida do aluno, porque, né, em meio àquela insegurança, nervosismo, ansiedade que você tem no vestibular, você se depara com uma informação como essa, você começa a duvidar do seu próprio conhecimento, porque é mais fácil você duvidar de si do que duvidar do que está escrito aqui na prova, né? O que está na prova parece ser lei, mas isso não acontece, tá? Tá errado. Zero absoluto é 0 Kelvin, ok? Então, só devia então anular tudo, né, cara? Talvez, não sei, talvez, né? Porque assim, essa informação aqui talvez coloque a perder algumas coisas, né? Então, o zero absoluto, galerinha, é o 0 Kelvin. Isso aqui é o zero absoluto, tá? Então, vamos corrigir essa informação aí. Antes fosse na minha apostila, né? Afinal, foi eu que fiz. Eu não sei se consegui revisar palavra por palavra. Aliás, eu não sei, não. Tenho certeza que eu não consegui revisar palavra por palavra. Então, com certeza podem passar erros, podem, mas na prova do PAS, não. Na prova do PAS tem revisores, né? Não somente um, e isso não podia ter acontecido. Bom, a gente imagina que tem, né? Talvez não tenha tido. Galerinha, 0 Kelvin é a mesma coisa que menos 273 graus Celsius. Eu acho que a intenção inicial do avaliador era ter escrito assim, que T0 é igual a menos 273 graus Celsius, que é igual ao zero absoluto. Eu acho que era isso que ele queria dizer, beleza? Bom, ele continua dizendo que VM, né, o volume ali, né, por mol, volume molar é 22,4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por mol. Julgue os itens e faça o que se pede no item que é do tipo B. Então vamos lá, vamos aos itens. Item 220 da minha apostila, obviamente, na prova do PAS nós não temos essa quantidade de itens, né, galerinha? Então, na prova do PAS, se você pegar a prova que está lá disponibilizada no site do Sebrasp, esse não vai ser o número do item que a gente está fazendo, beleza? Em uma transformação isobárica, o trabalho W realizado é P ΔV, em que P representa a pressão e ΔV a variação de volume. Perfeito, galerinha. Então, sim, né? É isso aí, você que estudou termodinâmica, você que estudou, né, um pouquinho aí de física, você sabe que o trabalho, né, a pressão constante é dado justamente por essa equação. Tem como deduzir essa equação
tá? Para mostrar que o trabalho é P delta V. Eu fiz quando resolvi essa questão pela primeira vez lá, logo depois que essa prova foi aplicada. Tem no meu canal a resolução, né, dessa prova. Então, se você quiser ver a dedução dessa equação, por que que o trabalho de um gás a pressão constante é P delta V, tá aí, né? Mas eu posso te adiantar que essa equação, ela advém da equação do trabalho, força vezes deslocamento. Naquela equação, trabalho, força vezes deslocamento, a força, ela deve ser constante para que aquela equação possa ser utilizada. Ela é um caso particular da relação do trabalho. O caso particular é o caso em que a força e o deslocamento são paralelos. E aí a gente pode usar simplesmente F vezes D, e não somente F vezes D, mas considerando ainda que F é constante. Então, caso super particular, a força e o deslocamento tem que ser paralelos e a força tem que ser constante para que eu possa usar a equação F vezes D. E da equação F vezes D, a gente relaciona pressão, volume, coisa e tal, e aí a gente chega naquela equação que você viu, P delta V. Muito parecido com a equação que você estuda lá na primeira série, em que o trabalho é dado por F delta S. É ou não é? Muito parecido. Parecido demais. Inclusive, uma vem da outra, não é? Bom, final das contas, galerinha, a questão está perfeita. Item de número 221. Se em T igual a 0 graus Celsius esse gás for liberado em um ambiente com pressão de 1 atm, o seu volume ultrapassará 1 metro cúbico. Bom, então vamos verificar, né? Será que vai ultrapassar 1 metro cúbico? Vamos, a primeira coisa, anotar os dados que ele deu, tá, galinha? Assim, é sempre muito importante. Deixa eu colocar isso aqui para cá. E aí eu vou colocar aqui essas informações que ele nos deu. Bom, uma coisa que ele falou pra gente, galinha, foi que... Vou botar aqui. Temperatura é de 0 graus Celsius, que a pressão é de 1 atm, beleza? Então, vamos anotar os dados aqui. A temperatura é 0 Celsius. A pressão tem que ser de 1 atm, para que eu possa verificar um determinado valor de volume, ok? E saber se ele é igual a 1 metro cúbico ou superior a 1 metro cúbico, beleza? Outra coisa, bom, como ele está falando de um estado, né, o estado em que o gás se encontra, né, o volume que ele vai ter nessa pressão e nessa temperatura, ele está falando da equação de estado, a famosa equação de Clapeyron. Então, basicamente, para descobrir o volume, eu tinha que usar, professor, PV igual a NRT. Sim, você tinha que usar PV igual a NRT. Repara que ele não deu assim, ele tinha uma pressão e essa pressão aumentou para tanto, ele tinha uma temperatura e essa temperatura aumentou para tanto, então qual vai ser, né, o volume final? Não foi isso que ele perguntou. Ele está perguntando de um volume específico, de um estado específico e, portanto, nós vamos usar a equação de estado e não a lei geral dos gases ideais, o Pivot-Povetov, beleza? Então aqui, galinha, o cuidado que eu tenho que ter ele quer o volume, eu sei a pressão, eu sei a temperatura, eu precisaria do N e do R. Mas se você voltar aqui no texto, ele dá pra gente aqui, né, essas informações todas. Ele fala pra gente quanto que vale o R e ele fala o número de mols também. Beleza? Então, basicamente, o que você tinha que fazer era anotar todos esses dados. Ele fala que o N é 48,78 mols, tá? E ele fala pra gente também que o R é igual a 0,082 atmosfera, litro, mol, Kelvin, beleza? Essa é a unidade aí da constante universal dos gases. Um detalhe que você tem que ter muito cuidado, galerinha, é que a temperatura, quando a gente fala de gases e termodinâmica, ela sempre tem que estar em Kelvin. Não existe relação aqui que você vá trabalhar com graus Celsius. Aqui você sempre vai trabalhar com Kelvin, beleza? Então, transforma aí. Se você transformar, você sabe que 0 Celsius é a mesma coisa que 273 Kelvin, afinal, de Celsius para Kelvin é só somar 273, não é isso? Então, Kelvin é a temperatura em Celsius somada de 273. Essa é a equação que a gente usa para transformar de Celsius para Kelvin, beleza? Então, 0 mais 273 é 273. Bom, eu tenho que usar, professor, o PV igual a NRT, né? O professor coisado não rejeita... É isso aí, né? Esse negócio aí mesmo. Essa equação, né? Como é que fica? Né? Puta velha não rejeita, não. Fala assim, fica feio, tá? Não fica legal. Então, pressão é 1. Vamos colocar aqui, a pressão é 1. O volume eu quero descobrir.
O N é 48,78. O R é 0,082. O T é 273. Então, o volume é essa multiplicaçãozinha aí, né, galerinha? Então, ó, vamos fazer aqui. Faz no cantinho aí, faço nada, tô com preguiça, meu filho. Faz você aí. Oxi, você que tem que treinar. Eu tô aqui de boa, aqui, ó. 0,082 vezes 273. Você não, professor, se tu não fizer, eu não vou fazer também, não. Ah, meu querido, tu vai fazer sim. Você quer ou não quer passar no PAS? Então, tu vai fazer, porque no PAS tu não vai ter calculadora. Então, tu vai fazer, viu? Passa aí na raça. 1091 aproximadamente, beleza? Então, isso aqui, obviamente, é uma aproximação. 1091 litros, tá? E aí, tu tem que lembrar do seguinte. Não pode esquecer o seguinte, galerinha. Que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Ou seja, tu tem que dividir por 1000 o resultado para você encontrar em metro cúbico. Então, se você dividir por 1000, vai ficar 1,09, né? 1,09 metros cúbicos, ok? Então, ele falou que vai ultrapassar 1 metro cúbico. Sim, vai ultrapassar, né? Vai passar de 1. 1,09 é maior do que 1, então o item tá certo. Não, professor, não passou não, continua sendo 1, não virou 2? É, mas 1,09 não é 1 não, tá? 1,000 é 1, mas aqui não, é 1,09, então é maior que 1, acabou, tá certo o item, tá? Sem frescuragem, vamos embora. A pressão sob qual o experimento foi realizado é menor que 12 atm. Bom, como é que eu calculo a pressão? Porque assim, na questão anterior, no item anterior, 221, ele falou que a pressão era uma atmosfera, então a gente jogou ela na equação e tudo deu certo. Agora ele não está falando para a gente qual que é a pressão, né? Ele quer saber, a pressão vai ser menor que 12 atm? E aí eu tenho que calcular a partir dos dados que ele deu. O que ele deu que a gente sabe, assim, que vale para qualquer item? Vale para qualquer item. Para qualquer item, galerinha, ó, a gente tem o R, a gente tem o N, tá? E é isso. Qualquer item eu posso usar o valor de R e de N. Professor, mas eu poderia pegar, assim, por exemplo, o gráfico e interpretar do gráfico um valor de pressão e de volume, ou de temperatura e de volume, e aí descobrir a pressão? Poderia. Porque, olha só, Garinha, vamos colocar aqui o PV igual a NRT mesmo. Ó, PV igual a NRT. Eu já sei o R e o N, né? Vou colocar aqui na ordem N, R, T. Eu já sei o R e o N. Se no gráfico eu conseguir a temperatura e eu conseguir o volume, então vai ser bem fácil de descobrir a pressão, não é isso? Oh, meu Deus, o professor está na frente. Sai da frente, tio. Então, PV igual a NRT. Então, se por acaso eu souber a temperatura e o volume através do gráfico, se eu souber esses dois através do gráfico, então eu consigo calcular a pressão. E é isso que a gente vai fazer. Galerinha, repara que ele dá as coordenadas aqui, né? Olha aqui. Isso aqui é a temperatura, coordenada y, e isso aqui é a coordenada x, é o volume, ok? Então, tendo essas informações, vamos jogar isso dentro, né, da equação. Cuidado, aqui está em litros, não precisa transformar, mas aqui está em graus Celsius, com certeza vai precisar transformar, tá? Então, 57 graus Celsius, né? 57 graus Celsius é igual a quanto, galerinha? 57 graus Celsius é igual a soma 273. Se tu somar 3 fica 60. Aí 270 mais 60 vai dar 330, não é isso? 330 Kelvin. Show de bola? Tá bom. Aí, garinha, o que que acontece aqui? Eu vou jogar isso na equação. Então, vai ficar P vezes V. O volume é 13,2. 13,2. Vou anotar aqui, ó, para você que, né, gosta de acompanhar bonitinho, devagarzinho. Então, o volume, tô pegando lá do gráfico que ele deu aqui, ó. Esse volume aqui, tá? Aliás, perdão, que esse volume aqui, ó. Essas informações que ele deu aí, galerinha, são relacionadas a esse ponto aqui, tá?
Então, esse ponto tem essas coordenadas aqui. Então, ele tem 13,2, né, no eixo do volume, e ele tem 57 graus Celsius no eixo, né, da temperatura, ok? Então, basicamente, é substituir aí as informações e correr para o abraço, responder a questão. Então, ficou PV igual a N. A gente viu que N é 48,78. R, né, que é a constante universal dos gases, é 0,082. E a temperatura a gente vai colocar aí como sendo 330. Ok? Então, nesse caso, meus queridos, como é que vai ficar as continhas aí? Bom, é só isolar, né, o P. Se você quiser antes calcular, você vai encontrar que essa continha toda aqui, ó, vai dar aproximadamente 1.320. De tal maneira que a pressão vai ser 1.320 dividido por 13,2. Ou seja, essa pressão, meus queridos, vai ser de quanto? 1.320 dividido por 13,2, professor, vai dar mais ou menos um 100 aí, né, professor? É, um 100 atm de pressão. Então, repara só, o que ele fala no item? Ele fala que vai ser menor do que 12 atm. Bom, não vai ser menor, vai ser maior do que 12 atm. Então, esse item está errado. A gente calculou 100 atm, né? E como o experimento foi feito a essa pressão, uma pressão constante, então, né, esse item ele está errado. De tal maneira, né, que esse seria o cálculo. Bacana, galerinha? Professor, tem como fazer diferente? Porque assim, eu fiz diferente, professor. Olha como é que eu fiz, professor. Ó, eu fui sagaz, professor. Eu fiz assim, professor. Ó, ele falou para mim que o volume molar a uma temperatura, né? Que era para ser o zero. Aliás, 0 Kelvin não. Aí não teria volume, né? Mas esse volume aí, ó, do gás, seria isso. Se ele me deu volume molar, ele me deu metro cúbico por mol, cara. Então, ó, metro cúbico por mol, né? Eu sei quanto que vale V sobre N, né? Então, você pode passar aqui dividindo, você vai achar um valor, né? Aí você depois joga pro outro lado, isso aí, esse valor joga pro outro lado, né? Essa continha aí. Aí você poderia ter feito assim, ó, P, aí você achou lá, né? 22,4, né? É igual a N, N não, é 0,082, aí tu coloca aqui a temperatura, né? Ó, eu não te indico fazer isso, tá? O que eu te indico é usar a informação do gráfico. Professor, por que você não me indica fazer isso? Ah, porque eu te digo o seguinte, eu estou escolhendo um determinado ponto do gráfico. Eu escolhi esse ponto do gráfico. E para esse determinado ponto do gráfico que eu escolhi, ele tem um valor de volume e um valor de temperatura. E, Garinha, dependendo da temperatura que eu escolher, o valor do volume muda. Então, não vou considerar um mesmo volume para cada ponto. Não, em cada um desses pontos do gráfico, eu vou ter volumes diferentes. Por quê? Porque eu tenho temperaturas diferentes. Então, para garantir que eu estou fazendo certo, se eu peguei uma temperatura no ponto, eu vou pegar o volume equivalente àquela temperatura para não ter erro. Muito cuidado aí com essas questões de transformações gasosas que envolvem gráficos, beleza? Então, errado. Calcule a intersecção da reta com o eixo das temperaturas de modo a obter o valor do seu módulo, após efetuar todos os cálculos solicitados previos para marcação no caderno de resposta para a parte fracionária caso exista. Bom, Garinha, essa questãozinha aqui, uma questão sim, né? Muitos alunos deixariam em branco, seria justo, era para ser uma questão fácil, mas eu te disse que essa questão aqui precisa de correções na figura, informações que ele deu lá que muitas vezes são conflitantes no texto e coisa e tal. Não ficou bom. Não ficou bom, podia ser melhor, podia ter, né, tido um pouco mais de cuidado. Mas, ó, de uma forma simples, se você é um aluno muito treinado, você vai pensar o seguinte, professor, para essa reta aqui do gráfico, interceptar o eixo da temperatura, ele vai bater bem aqui, professor. Bom, mas se ele bater bem aqui, o valor que eu vou encontrar aí para a temperatura é um valor menor do que zero. É abaixo de zero. Você vai encontrar um valor de menos 2
0,73 graus Celsius. Porque esse é o menor valor possível de temperatura, não é isso? Então, se a gente fosse calcular aí, né, é isso que a gente ia encontrar aí nesse, né, nesse gráfico, né? Se eu pudesse fazer uma correção no gráfico, é como se eu tivesse aqui o eixo Y, e aqui eu tivesse o eixo X, né? Deixa eu continuar aqui o eixo Y aqui para trás. Pronto, tá? E naquele ponto ali seria menos 273. Aí eu já posso botar, então, menos 273 ali, né? É, assim, poderia. A resposta é 273. Mas vamos fazer isso de um jeito, assim, não intuitivo, de um jeito mais cuidadoso. Por quê? Porque, né, talvez sair intuindo coisas na prova do pai seja muito perigoso. Então, provar é melhor, tá? Bom, primeiro que você viu que é uma reta crescente. Então, uma equação de primeiro grau, e uma equação de primeiro grau a gente resolve com uma equação de primeiro grau. Então, se você quiser fazer aí, né, uma equação de primeiro grau, muito provavelmente você vai conseguir. A equação de primeiro grau é uma equação do tipo y é igual a vezes x mais b. Aonde a gente sabe que, Garinha, o a é o coeficiente angular. O coeficiente angular, não sei se vocês lembram, mas ele mede a inclinação daquela reta, né? Se aquela reta no gráfico vai ser mais inclinada, né? Se ela vai ser mais inclinada ou se ela vai ser menos inclinada. É isso, né, que o coeficiente angular está calculando. Qual é a inclinação dessa reta, beleza? Então, coeficiente angular a gente não sabe, mas dá para descobrir, tá? O coeficiente angular, inclusive, é a tangente, tá? Daquele gráfico ali. Eu pego aquela inclinação, calculo a tangente, descubro a sua inclinação, portanto, eu sei coeficiente angular, beleza? Então, uma forma de calcular aí o coeficiente angular. O B, a gente conhece como sendo o coeficiente linear, né? Ele é basicamente, Garinha, o ponto, né? O ponto da reta que intercepta o eixo Y, né? Então, é justamente o ponto em que ocorre aquela interceptação, tá? Intercepta o eixo Y, beleza? O professor falava que era a altura que começava o gráfico, né? Se essa linha começa aqui do 20, o B é 20. Se essa curva começa do 40, aí o B vale 40. Se essa curva começa do 0, o B vale 0. Ou seja, né? Ele quer nos dizer quanto que vale o B, o coeficiente linear. Bacana? Bom, galerinha, primeira coisa, eu vou tentar calcular o valor de A, tá? Primeira coisa é tentar calcular o valor de A. Para eu calcular o valor de A, eu vou tentar encontrar aqui, né, um triângulo. Por que triângulo? Porque se tem que calcular tangente, eu sei que usar dos triângulos é algo muito inteligente, não é isso? Então, vamos tentar encontrar aqui triângulos, ó. Eu já encontrei um triângulo e é ele que eu vou usar, ok? Então, vamos usar esse triângulo aqui, ó. Deixa eu tentar encaixar ele aqui. Ah, de acho. Tá mais ou menos encaixado aí, né? Esse triângulo era para ser um triângulo retângulo, tá? Então, nós vamos calcular aqui, ó, esse bichão aí, tá bom? Deixa eu ver se eu acho um cinza bem clarinho aí, tá aí. Então, nós queremos esse bichão aí, galera, que eu pintei aí de cinza, tá? Vou colocar aqui o traço da mesma cor, pra gente conseguir fazer melhor essa brincadeira aí. Então, vamos calcular, galerinha, né? Quanto que vale a tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo θ aqui, ó. Beleza? Quanto é que vale a tangente desse ângulo? Bom, primeira coisa que você precisa é verificar o cateto oposto, quanto que vale o cateto oposto. Se você olhar o cateto oposto, galinha, ele tá saindo aí, ó, se a gente pegar, se a gente pegar aqui, nessa altura aqui, a temperatura vale 0, né? Nessa altura, se pegar bonitinho nesse ponto, e aqui vale 57, não é isso? Então, nós teríamos aí uma variação de 57, tá? Então, no final das contas, poderia colocar aqui esse lado aqui vale aproximadamente 57, ok? Se eu pegar essa variação aqui, ó, essa variação aqui, eu vou encontrar que isso aqui vale quanto, galinha? De 11,2, que tá abaixo aí, tá? Aqui das coisas que eu coloquei aí, ó. De 11,2 até 13,2. Então, 11,2
até 13,2. Quanto que tem, Garinha? Tem 2, né? Então, quer dizer, professor, que é cateto oposto sobre cateto adjacente esse negócio aí, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, Garinha. Então, basicamente, o que você tem que fazer é 57 dividido por 2, né, professor? Então, a tangente cateto oposto sobre cateto adjacente é 57 dividido por 2, né? 57 dividido por 2, que vai dar 28,5, ok? Então, nós sabemos o valor do A. Então, tá aí. Já sabemos o A. Show de bola? Galerinha, o que acontece? Eu quero descobrir justamente o B, porque o B é o que vai interceptar, vai me dar o valor exato do que eu quero, né? A interceptação ali no eixo Y. É isso que ele pediu. Eu preciso do Y e do X, professor. Então, precisa. Então, escolhe um ponto aí que você tem o Y e o X. Se você escolher um ponto que você tem o Y e o X, você consegue fazer aí com talvez uma certa facilidade. Bom, vamos escolher aqui, ó. Nesse ponto aí em que eu tenho o Y e eu tenho o X, né? Se eu tiver o Y aqui, Garinha, ele vale 0. O X aqui vale 11,2, né? Então, se eu fosse fazer assim... ia dar um problema, né? Professor, ia dar um problema. Então, peraí, deixa eu tentar fazer melhor. Eu não sei se ali é 0 mesmo, né? Nesse ponto aqui, porque assim, se eu olhar, se eu for muito cuidadoso, Garinha, se eu for muito cuidadoso, ele aqui me dá as duas informações, né? Nesse ponto, ele me dá as duas informações. Aqui ele só me dá uma informação, é porque assim, eu imagino que a outra deve ser 0, né? Por isso que eu considerei igual a 0 e fiz ali com 57. Agora, se eu for substituir isso no X ali, naquele ponto, talvez não fique muito bom. Então, vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui, né, os pontos, vou usar o ponto ali de cima, porque ali em cima eu tenho os dois pontos que aparecem, né, pra gente. Eu tenho 13,2 e tenho 57. Então, vou fazer com esses pontos aí, tá? Se Y, que é a temperatura, for 57, se Y for 57, né? A é 28,5, X vai ser, né, 13,2. X vai ser 13,2. Então, eu estou colocando aqui os dados que a gente tinha lá no gráfico, ok? Isso aqui mais o valor de B, mais o valor de B que a gente quer descobrir, ok? Então, fazendo umas continhas rápidas aí, eu vou fazer aqui, ó, 28,5 vezes 13,2, né? Isso vai dar 376. E aí, vou passar para o outro lado, né? Tá positivo, passa subtraindo, né? Vai dar 319. Deu ruim, professor. Deu ruim, mas deu ruim demais. É porque os valores do gráfico não estão coincidindo aí, né, com a resposta. É por isso que eu falei, essa figura, né, não tá muito boa. Deixa eu fazer aqui, ó, 28,5 vezes 13,2. Oh, meu Deus, 28,5 vezes 13,2 dá 376,2. Aí isso aqui vai ser igual a B, né? Só que aí o B tá dando pra gente um valor de temperatura menor do que o 0 Kelvin, que é inalcançável. Então não pode estar certo esses pontos, né, professor? Não pode. Beleza? Então deu 319,2. Não pode dar certo, tá? Bom, em outra interpretação, eu poderia corrigir isso aqui da seguinte forma, né? Fazendo outra interpretação. Veja que eu te disse que o gráfico não está legal, seria interessante corrigir o gráfico. Imaginando aqui, então, uma situação, Garinha, em que ele me dê, tá? Uma situação em que ele me dê o seguinte, imagina que isso aqui que ele deu no gráfico aqui, ó, tá errado, tá? Deixa eu apagar aqui. Imagina aqui que essas informações que ele me deu no gráfico estão erradas. Imagina que, na verdade, é 11, tá? 11 litros. E a temperatura seja 2, tá? E a temperatura seja 2. Então, imagina essa situação aí, ó. Se isso acontecer, galerinha, deixa eu até botar aqui, ó, forma de texto. Vai ficar bem bonitinho aqui, ó. Forma de texto.
Aí esse texto aqui eu vou botar aqui, ó, tamanho 9. Vou botar uma fonte Arial para ficar parecido com o que está na prova, tá? Então, imagina que foi essa informação que ele deu pra gente aí, beleza? Oh, meu Deus. Tá aí. 11 e 2 graus de temperatura. Se ele me der 11 e 2 graus de temperatura, se essa fosse a informação certa, aí dá uma olhada aqui como é que vai ficar. Porque aqui ele fez isso, não fez? De um lado, né? Se você olhar, de um lado ele deu o volume e do outro lado ele deu a temperatura. Se houvesse um erro de digitação ali, onde aqui fosse o volume e aqui a temperatura, talvez a gente conseguisse chegar num resultado mais adequado. Só que a gente tem que corrigir aqui, ó. Porque se a gente faz isso, eu tenho que corrigir os meus cálculos. Vamos corrigir os cálculos então, professor. A tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto, bom, o cateto oposto, ele está indo do 2, até o 57. E do 2 até o 57, ele tem 55, tá? Aqui, ele está indo do 11 até o 13,2. Do 11 até o 13,2, eu tenho quanto? Eu tenho 2,2. Beleza? Aí, se eu fosse fazer a tangente, Garim, se eu fosse fazer a tangente aqui, ó. Aí, o que que eu ia ter? A tangente ia ser 55 dividido por 2,2. Eu acho que é 25, não é isso? 55 dividido por 2,2, 25. Beleza. Aí, beleza, calculei isso, agora vamos aplicar essa equação aqui, ó. Vamos aplicar essa equação. Vamos escolher aquele ponto de baixo ali mesmo que a gente corrigiu, tá? Vamos escolher esse ponto aqui mesmo como referência. Então, aqui é x e aqui é y. Se o y for 2, o a, né, a gente sabe que é 25. O x aqui a gente está considerando que é 11, usando aquelas coordenadas ali que ele nos forneceu, mais o valor, né, de b. Beleza? Então, esse é o cálculozinho. Vou tirar aqui minha cara para não atrapalhar o cálculo. Então, vamos fazer aí, Garinha. 25 vezes 11. Você vai achar 275 mais B igual a 2. 275 passa subtraindo. Fica o B sozinho. Aí vai ficar 2 menos 275 é menos 273, né? Então, esse aí é o valor de B, que faz todo sentido, uma vez que a gente tem a escala no gráfico graduada em graus Celsius. E aqui a gente já tinha discutido que tinha que dar menos 273, não é isso? Então, esses nossos cálculos fazem sentido aí para o que foi pedido, né? Então, B seria menos 273, né? Graus Celsius, porque a gente está falando ali do eixo Y, né? Então, se a gente quisesse graduar ali, a gente teria encontrado isso, tá? Lá no nosso gráfico. Detalhe é que, Garinha, ele pede em módulo, tá? Então, ele pede em módulo. Como ele pede em módulo, meus queridos, o módulo de 273, de menos 273 é só 273. E no gabarito é exatamente isso aí que foi encontrado, tá? Enfim, galerinha, essa é uma questão que tem muitas coisas para a gente falar, muitos questionamentos para a gente fazer, tá? Como eu fiz aqui no decorrer, levei até muito tempo para resolver essa questão por conta dessas discussões. Vou tentar ser mais rápido nas próximas, né? E afinal, né, nós temos aí bastante questão para fazer. E eu acredito que, assim, essa de todas que a gente vai fazer é a menos relevante. Por quê, professor? Porque essa trabalha estudo dos gases. E te falo, da parte da física, estudo dos gases é muito raro de cair. Essa foi uma das primeiras vezes que eles cobraram estudo dos gases, tá? Dentro aqui da física. E aí a gente vai fazer, então, as questões de termodinâmica de verdade, termodinâmica, né? Aí sim, termodinâmica, motores e coisa e tal, é isso que a gente precisa fazer, treinar, porque a parte que mais cai no PAS é justamente a parte dos motores, das máquinas térmicas, rendimento, ciclo de Carnot, gráficos, pressão por volume, né? Com os ciclos, enfim. Então, vamos para a próxima questão. Questão de 2019, meus queridos. Questão de 2019 diz o seguinte: vários helicópteros empregam motores que podem ser aproximados por um ciclo termodinâmico de Brayton, beleza? Aí ele fala que o ciclo de Brayton ideal
representado no diagrama pressão versus volume a seguir, apresenta 4 transformações, 1 a 2, com pressão isentrópica, 2 a 3, entrada de calor isobárica, de 3 a 4, expansão isentrópica e de 4 a 1, uma saída de calor isobárica. Então, né, se a gente fosse olhar para esse gráfico que ele nos deu, nós sabemos que de 2 para 3 ocorre uma entrada de calor isobárica. Então, aqui é uma isobárica. Né? Entrada de calor, calor positivo, beleza? O calor que vem da fonte quente. Show? E aí, de 1 para 2, a gente tinha o quê, galerinha? A gente tinha uma transformação isentrópica, uma compressão isentrópica, inclusive. Então, se eu pudesse colocar aqui, né? Pudesse, né? Eu posso. Isentrópica. Sou isentrópica? Nunca ouvi falar nisso, pessoal. Eu já ouvi falar de diabática, isobárica, isocórica, isotérmica, né? Isovolumétrica, isométrica, porque isocórica, isovolumétrica, isométrica é a mesma coisa, tá, galerinha? Pessoal, já ouvi falar em todas essas, mas isentrópica foi uma sacanagem, hein, pessoal? Nunca ouvi falar. Pois é. Aí deixa eu te contar uma coisa. Essa isentrópica aí, galerinha, ela basicamente nos diz que não há troca de calor. Beleza? E ela diz mais. Além de não ter troca de calor, quando ela é isentrópica, porque assim, se não tiver troca de calor, professor, é adiabática. É verdade, ela é adiabática. Só que as isentrópicas, elas são adiabáticas em transformações reversíveis, porque nem toda transformação adiabática é reversível, né? Geralmente elas são irreversíveis, né? Então, quer dizer que a isentrópica ela tem uma qualidade a mais do que a adiabática, é que ela é reversível, tá? E nas transformações reversíveis, o que eu sei sobre as transformações reversíveis? É que a entropia permanece constante. Então, nessa parte aí do ciclo, a entropia ela é constante. Bacana? Então, aqui eu vou ter uma outra isentrópica. Então, vou duplicar aqui, ó, que eu vou ter uma outra isentrópica, tá? Aliás, deixa eu rodar ela aqui. Colocar aqui. Outra isentrópica. E aqui embaixo eu vou ter uma outra isobárica. Bacana? Só que vai ser uma saída de calor isobárica. Então, vou colocar o negativo aqui, tá? Lembra que esse calor é o calor da fonte quente, esse calor é o calor dissipado para a fonte fria. Bacana? Bom, então essas são as informações que a gente tem. Vamos, com base nisso, responder. Ele fala o seguinte: tendo como referência as informações precedentes, considerando o motor que opere no ciclo de Brayton, entre uma fonte fria de 300 Kelvin e uma fonte quente de 1000 Kelvin, em condições ideais, julgue os itens e assinale a opção correta no item que é do tipo B ou do tipo C. Bom, olha só, galerinha. 224. A eficiência do motor é superior a 70%. Bom, calcular a eficiência. Você sabe como é que calcula a eficiência, né? Pediu eficiência, na hora você vai tentar o quê, garinha, se ele pedir eficiência? Eficiência de um motor. Eficiência de uma máquina quente, professor, é só pegar o trabalho que ela realiza, a energia útil, né? E dividir pela energia total, que é o calor que vem da fonte quente, o calor, né, empregado na máquina. É assim que calcula, né, professor? É. Só, mas ele não deu aí no texto nem trabalho e também não deu o calor que vai para a fonte quente. É verdade. Lascou, né, professor? Não, lascou não. Porque a gente consegue fazer o seguinte. A gente sabe que uma máquina ideal, a máquina ideal é a máquina de Carnot. Sadi Carnot, né? Descreve como funciona a melhor máquina, né? Que poderia ser criada. A gente sabe que tudo que é ideal nunca a gente consegue construir na prática, né, galerinha? Pois é, a máquina de Carnot a gente não consegue construir na prática. Mas a gente sabe mais ou menos como ela deveria funcionar. E o rendimento dessa máquina é basicamente assim: TF sobre TQ, temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. E ele me deu essas informações. Ele falou pra gente, galerinha, o valor de TQ, temperatura da fonte fria, e o valor de TQ, temperatura da fonte quente. Professor, como é que eu vou saber qual que é da fonte quente e qual que é da fonte fria? Tá de sacanagem, né, meu querido? Você sabe que quem tá mais quente é fonte quente, quem tá mais fria é fonte fria, acabou. Então, tu vai jogar aqui, ó. Olha como é que vai ficar. 1 menos 300 dividido por 1000. Professor, 300 dividido por 1000 vai dar 0,3, não vai? Vai dar 0,3.
Só que 1 menos 0,3, 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Só que 0,7 é a mesma coisa que 70%. Ele falou, professor, que essa máquina ela tem uma eficiência superior a 70%. Está errado. Está errado por quê, professor? Porque se a máquina ideal tem um rendimento entre essas duas temperaturas de 70%, nenhuma máquina real é capaz de fazer um rendimento superior à ideal. A ideal é a melhor de todas, meus queridos. Se a ideal é a melhor de todas, uma máquina real não pode ser melhor. Ela tem que ser pior. Então tem que ter menos do que 70%, beleza? Então, essa máquina, a máquina de Brighton, ela com certeza tem que ter um rendimento menor do que o de Carnot, tá? Então, o rendimento real de uma máquina tem que ser sempre menor do que o rendimento que é calculado pela máquina de Carnot. Nesse caso, então, tem que ser menor para essas duas temperaturas que 70%. Não existe nenhuma máquina térmica que opere em 300 Kelvin, 1000 Kelvin, com rendimento superior a 70%. Não existe, tá? Então, essa que é a ideia. Para essas duas temperaturas. Para outras temperaturas, pode acontecer que o rendimento seja maior ou menor. Para outras temperaturas, mas para essas faixas de temperaturas não dá, beleza? Então, esse item aí tá errado por conta disso. Bom, 225. Na transformação de 1 a 2, não há troca de calor. De 1 a 2, galerinha, de 1 a 2 é a isentrópica. E na isentrópica, de fato, não tem troca de calor. Então, item está perfeito, né? Que a gente tinha discutido. Ela é uma adiabática, né? Então, perfeito. Como ela é uma adiabática, né? Uma adiabática com mais alguns ingredientes, então não tem troca de calor mesmo, beleza? Considerando-se o gás do motor, né? Ideal, né? O trabalho produzido na transformação de 2 a 3 deverá ser maior que 700 NCP, em que N é o número de moles do gás e CP é o calor específico à pressão constante. Professor, posso te falar a verdade? Eu nunca nem ouvi falar em CP, calor específico a volume constante. Eu lembro de ter estudado calor específico, calor latente, mas esse negócio, a pressão constante, a volume constante, eu não me lembro não. Pois é, deixa eu te contar uma coisa. Essa é uma parte da termodinâmica que, pra gente que tá no ensino médio, não tem tanta relevância, tá? Principalmente se você vai fazer a prova do PAI, se você vai fazer a prova do Enem, da UNB, tá? Agora, para você que vai fazer um processo seletivo um pouco mais, né, graduado, tipo IME, ITA e coisa e tal, talvez seja interessante conhecer um pouco mais profundamente sobre a termodinâmica. Aqui eu diria que é gastar neurônio para uma recorrência muito reduzida. A gente vai ter 2 questões nos últimos 15 anos que fala sobre isso, talvez 3 questões no máximo. Não gasta teus megabytes com essas informações, tá? Seja objetivo, estuda o que é mais relevante para o país. Mas vamos lá, Garinha. O que eu sei aqui, Garinha, é que de 2 para 3, nós estamos falando daqui para cá, ó. De 2 para 3, ela é uma isobárica. Isobárica, a gente sabe que a pressão ela é constante, beleza? Quando ocorre uma isobárica, se eu quiser calcular o trabalho, porque ele quer saber sobre o trabalho, tá? Então, o trabalho na isobárica é P delta V. É assim que calcula o trabalho na isobárica. Bacana? E outra, você sabe também que PV é igual a nRT, não sabe? Então, P vezes V é igual a nRT. Beleza? Galinha, se houver uma diferença de temperatura, considerando que N, o número de mols que tem dentro do motor de um gás, não muda, ele é constante, que R é a constante universal dos gases, e que a pressão é constante, então eu posso te garantir o seguinte, se tiver mudança na temperatura, vai ter mudança no volume, tá? Então, sempre que houver mudança na temperatura, vai ter mudança no volume. De tal maneira que eu poderia escrever essa equação assim, P delta V é igual a NR delta T. De tal maneira que se você quiser isolar o ΔV é igual a NR ΔT sobre a pressão, beleza? Que, né, inclusive é constante. Pega essa informaçãozinha aí, galinha, do ΔV e joga aqui dentro para a gente ver como é que fica o trabalho. Bom, o trabalho vai ser P vezes N vezes R vezes ΔT dividido por P.
Só que P em cima e P embaixo cancela. Então, como que é o trabalho da isobárica? O trabalho da isobárica, além de P delta V, poderia também ser calculado como NR delta T, né? Como a gente sabe que delta T é a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, né? Então, sabendo que um T é 300 Kelvin e T2 é 1000 Kelvin, então o ΔT aqui, que é essa diferença de temperatura, é de 700. Então ficaria NR vezes 700. Essa aqui é a resposta, né? É adequada que eu posso dizer sobre o trabalho. Então, trabalho é NR, tá? Vezes 700. E aquele negócio lá de NCP e tal, eu nunca ia responder essa questão, porque, bom, se eu não conheço, professor, eu não vou responder, porque tem fator de correção, né? Então é melhor, talvez, não responder. Eu concordo com vocês nesse sentido aí, Galinha. Talvez seja melhor não responder quando você tá na dúvida. Mas deixa eu te contar mais algumas coisas aqui. Aquela equação que ele deu, ela não parece a equação do trabalho. Na verdade, ela parece a equação do calor recebido por um gás numa pressão, numa transformação isobárica. Sabe como é que é o calor recebido, né? Esse calor mais que aqui que a gente colocou aqui, Garinho, ó. Esse calor mais que tá aí no cantinho da tela, sabe como é que calcula esse calor mais que? É assim, ó. Calor mais que numa isobárica. Isobárica, só vale nas isobáricas, tá bom? É NCP delta T. Então, o calor, sim, seria NCP vezes 700. Só que numa transformação isobárica, pela primeira lei da termodinâmica, o que eu sei, Garinha? Eu sei o seguinte, trabalho, primeira lei, tá? Então, primeira lei da termodinâmica, trabalho é a quantidade de calor total fornecido para o gás menos a variação de energia interna que vai acontecer nele. Energia interna é energia associada à temperatura. Então, quando você fornece calor para o gás, a temperatura tende a aumentar, não tende? Mas ele também tende a expandir. Então, tende a aumento, tem aumento de energia interna, variação ΔU. Se expande, tem trabalho. Então, na isobárica vai ter tanto trabalho quanto variação de energia interna, quanto fornecimento de calor. Tudo isso vai acontecer na isobárica. De tal maneira que, repara só, Garinha, se eu fosse olhar para o trabalho dessa forma, o trabalho seria... Quem é o quê? O que é NCP vezes 700 menos o ΔU. Então, eu estou te mostrando aí, Garinha, né, que nessa situação, o trabalho tem que ser aquele termo que ele deu, menos o ΔU. E ele falou que ia ser superior a NCP vezes 700. Não vai ser superior, vai ser inferior, porque tem esse NCP vezes 700 menos a variação de energia interna. Então, vai ser subtraído algum valor dentro disso aí, tá? Outro motivo é, para calcular o trabalho, não é NCP que usa, é R, tá? Não é o NCP que aparece no cálculo do trabalho, é o R. Então, se eu quero calcular o trabalho, eu uso o R. Se eu quero calcular, né, o calor, é que eu usaria o NCP. Inclusive, se você não sabe, R é CP menos CV. É o calor específico à pressão constante menos o calor específico a volume constante, beleza? Que, inclusive, eu consigo provar isso aqui a partir da equação da primeira lei, beleza? Mas não vou fazer porque é uma discussão infértil para a gente nesse sentido aqui que a gente está analisando a questão do PAIS, beleza? Então, portanto, o item aí em questão é um item errado, tá? Esse item tá errado porque ele propõe que seria superior, né? Cadê? Será maior, não será maior que 700 NCP, tá? Vai ser menor. Por quê? Porque o trabalho, né? A gente viu que ele seria calculado dessa forma aqui. 700 NCP menos ΔU. Então, vai ser subtraído, portanto, não vai ser maior, vai ser menor. Show de bola? Bom, professor, eu nunca ia responder essa questão. Deixa eu te falar a verdade. A maioria dos alunos nesse ano não respondeu essa questão. E você não perderia nada, porque se ninguém responde, tá tudo certo. O problema é quando todo mundo responde e você não consegue responder. Aí é um problema, tá? E ainda considerando que no PAIS tem fator de correção, chutar essa questão seria perigosíssimo, beleza? Então, tá aí. 227. Considere a figura a seguir, em que A1 representa a área interna do ciclo
E A2, a área total abaixo do ciclo. Então, né, o A2, essa área abaixo do ciclo. Bacana. E A1 é a área dentro do ciclo. Bacana. Com base nessas informações, assinale opção que apresenta a eficiência do ciclo de Brighton em termos das referidas áreas. Bom, eficiência do ciclo de Brighton. Então, para eu calcular a eficiência do ciclo de Brighton, eu tenho que usar aqui o que a gente acabou de ver aqui, garinho, ó. A eficiência do motor, né? Que na verdade a gente chama de rendimento, né? Eficiência a gente geralmente utiliza para máquinas frias, tá? Bom, trabalho, galera, não sei se tu lembra, mas a área interna de uma transformação cíclica é igual ao trabalho realizado por ele. No sentido horário, inclusive, é positivo, e no sentido anti-horário é negativo. No sentido horário, a gente está diante dos motores, no sentido anti-horário, a gente está diante dos refrigeradores, não é assim? Bom, o que que acontece, garinha? Aqui, então, a gente tem a área 1 dividido pelo calor. Mas você sabe que trabalho é energia útil. Energia útil. E o calor que vem da fonte quente, é a energia total. Energia total. Só que pensa comigo, garinha, energia total, a energia total é tudo que eu tenho nesse gráfico aí de área. Ou seja, eu teria que calcular a área total. Então, o que que é a área total, galerinha? A área total, né? Aqui, ó, energia total vai ser a área total. E energia útil vai ser a área interna. Não é isso? Mas quem é a área total? Professor, a área total é A1 mais A2. Ah, professor, então aqui vai ser o A total, que nada mais é que A1 mais A2. Então, ficou A1 mais A2. Então, o cálculo que você faz de eficiência ou de rendimento através das áreas é esse cálculo aqui. Bacana? Então, tá aí, galerinha, ó. Ups. Essa seria, então, a resposta. Vamos ver se tem alternativa que condiz com isso? A1 dividido por A1 mais A2, letra C. Então, tá aí. A gente teve um rolzinho de questões bem interessante, que talvez só a 225 não valesse a pena responder, né? Mas as outras, a 225 não, perdão, a 226, né? Que trabalha com calor específico a pressão constante, só ela não vale a pena responder. As outras eu acredito, assim, que de verdade você consegue desenrolar na prova. E consegue desenrolar, assim, sem precisar pular essa questão. Você já faz, já né, na sequência que você leu, beleza? Eu acredito que não são questões difíceis. Então, vamos para a próxima, tá? Vamos finalizar aí a nossa gravação, né? Afinal, deixa eu te contar, eu já tô atrasado. Tem uma reunião agora, eu tenho que sair correndo para ela, beleza? Mas, vamos embora. Eu quero terminar. Eu já fiz 9 questões, salvo o melhor juízo. Temos mais 3, tá? Vamos fazer 12 hoje. E aí, ele me diz o seguinte, questão do PAIS de 2018, garinha. 2018. O teste de um protótipo de avião experimental usado no combate a queimadas foi realizado em regiões 1 e 2, duas temperaturas conforme ilustrado a figura anterior. Na região 1, de maior altitude, a temperatura externa é 280 Kelvin. Na região 2, a próxima do incêndio, é de 320 Kelvin. O motor do avião de combustão interna comporta-se como uma máquina de Carnot, com temperatura de fonte quente igual a 630 Kelvin. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Bom, então vamos lá. 228. O gráfico ilustra de forma correta o ciclo do motor do avião na região 2. O gráfico mostra de forma correta o ciclo do motor na região 2, né? Na verdade, assim, na região 2, é isso aí, porque na região 2, 300 é perfeito, perfeitamente. Perfeitamente. Olha só, galerinha, pensa aqui comigo. Ele falou que essa aqui é uma máquina ideal, né? Ele propõe pra gente que essa é uma máquina de Carnot. Você lembra como é que é o ciclo de Carnot? Vou tentar rascunhar ele aqui. Mas o ciclo de Carnot é um ciclo assim, galerinha. Tá? Se você não estudou ainda, você deve estudar. Esse é um tópico que os professores nunca vão pular na termodinâmica, porque ele é muito importante, tá? Ele nos ajuda
até concluir a segunda lei da termodinâmica, e ter um melhor entendimento, né, prático dela. Mas o ciclo de Carnot ele é um ciclo em que, basicamente, nós temos duas isotérmicas, tá? Posicionadas aqui entre duas adiabáticas, tá? Então, a gente teria, deixa eu desenhar aqui, duas adiabáticas. Então, essas que eu desenhei de azul são isotérmicas ou isotermas, tá? Ou seja, a temperatura ela é constante, beleza? Então, temperatura constante. Show de bola? As que eu desenhei de vermelho são adiabáticas, tá? Então, essa aqui é uma adiabática. Beleza. Inclusive, se eu estou diante de uma máquina ideal, ela não é só uma adiabática, ela é uma isentrópica, tá? Se eu estou falando aqui, né, de uma máquina ideal, então ela ainda é reversível, isentrópica. Ok? O que eu sei sobre ela ser adiabática e isentrópica? É que o calor trocado é zero e que a entropia ela é constante. Ok? Então, essa é uma informação que eu posso colocar nos dois lados na adiabática. E quando eu falo de isoterma, a isoterma que eu sei é que a temperatura é constante na isoterma, beleza? Então, sob qualquer ponto da isoterma de cima, nós temos uma temperatura, sob qualquer ponto da isoterma de baixo, nós temos outra temperatura, mas ela é constante. Aqui em cima, em qualquer ponto aqui de cima, galerinha, eu tenho a temperatura aqui da fonte quente, que ele propõe ser 630 Kelvin, beleza? E em qualquer ponto aqui da isoterma de baixo, eu tenho a temperatura, fonte quente eu coloquei TF, é fonte fria TF, né? Fonte quente é TQ. Embaixo, em qualquer ponto, eu tenho a temperatura da fonte fria, que é 320, né, na região 2, 320 Kelvin, beleza? Então, ele falou que estava na região 2, 320 Kelvin. Então, o motor, ele opera a uma temperatura maior do que o lado de fora, né? Toda máquina térmica opera entre duas temperaturas, uma maior e uma menor, nesse caso 630, 320, beleza? Então, dado isso, vamos tentar analisar se de fato esse ciclo está certo, né? Eu vou até colocar aqui nome nos pontos, ó. Vou colocar aqui, esse ponto aqui vai ser o ponto A, do A ele vai para o B, do B ele vai para o C e do C ele vai para o D. Bacana? Então, esse aí é o famoso ciclo de Carnot no gráfico, tá? Pressão por volume, beleza? Então, gráfico pressão por volume que a gente tem essas hipérboles equiláteras que representam as isotermas. Bom, Galinha, aí repara só. Se eu olhar aí de A para B, a temperatura fica constante. Tá certo. É isoterma de A para B. Agora, de B para C, a temperatura cai. E, de fato, na adiabática, de B para C, a temperatura cai, porque ocorre uma expansão adiabática. E a gente viu, galerinha, né? A gente já estudou que na expansão adiabática, o volume aumenta e a variação de energia interna cai. De acordo com a primeira lei, não sei se você lembra, a primeira lei, galerinha, diz o seguinte, que o calor, né? Uma outra forma de escrever a primeira lei, o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, beleza? Só que na adiabática, o calor é zero. Então, zero é igual ao trabalho mais ΔU. De outra forma, eu poderia dizer que menos ΔU é igual ao trabalho, beleza? O que isso quer dizer, galerinha? Isso quer dizer o seguinte, que se o trabalho for positivo, o ΔU vai ser negativo. Trabalho positivo quer dizer expansão. E ΔU negativo quer dizer que a temperatura diminui, porque a energia interna, ela depende, galerinha, da temperatura. Então, se a energia interna variar negativamente, é porque a energia interna está diminuindo. E se ela está diminuindo, é porque a temperatura diminui. A energia interna, ela depende da temperatura, beleza? Portanto, numa expansão adiabática, a temperatura cai. Por isso que quando você usa o desodorante, o spray, tu conhece spray de desodorante? Já usou? Pois é, aerosolzinho lá de desodorante,
Quando você bate, sai geladinho, não sai? Sai geladinho por quê? Porque o vapor que estava lá dentro expande de uma vez. Expande tão rápido que não dá tempo de trocar calor com o ambiente. Nessa expansão, ele gasta energia para expandir. A energia que um gás tem é a energia interna. Se ele gastou essa energia interna, ela diminuiu. E aí a temperatura diminui junto com a energia interna. Portanto, na expansão adiabática, ocorre a diminuição de temperatura. Portanto, né, de B para C, correto. Tem diminuição de temperatura. E de C para D é isotérmica. Então, de C para D, a temperatura permaneceu aí constante no gráfico. Então, tá certo também, né? E, por fim, de D para A ocorre uma compressão adiabática. Compressão adiabática, aí, galera, compressão, o trabalho é negativo. Se você multiplicar os dois lados por -1, o trabalho fica negativo e o ΔU fica positivo. Só que trabalho negativo quer dizer compressão. Quer dizer que, né, o gás está sendo comprimido por algo. Quando você está comprimindo o gás com alguma coisa, galerinha, quando você está comprimindo o gás com alguma coisa, você está fornecendo energia para o gás, está fornecendo, realizando o trabalho sobre o gás. Se você está fornecendo energia para o gás, ele guarda isso na energia interna. A energia que o gás tem é energia interna, ele guardou isso. Quando ele guarda a energia interna, a temperatura dele aumenta, porque a temperatura dele depende da energia interna. Então, variação de energia interna positiva, ΔU positivo, quer dizer que o T aumenta. Bacana? Então, expansão adiabática, o T diminui, compressão adiabática, o T aumenta. Portanto, né, analisando isso aqui, tá perfeito. Repara que a entropia nas adiabáticas permanece constante, né? Então, como a entropia ela permanece constante, tanto de B para C, vou colocar aqui, ó, de B para C, a entropia ela permanece com o mesmo valor. Quanto de A para D, a entropia permanece também com o mesmo valor, né? Ou seja, tá certo. Esse gráfico aí tá perfeito, tá? Perfeitinho. Não tem o que falar sobre esse gráfico, a não ser dizer que ele está perfeitamente certo. 229. Na transformação adiabática que ocorre no motor, não haverá variação térmica, independente da região que o avião se encontra. Está errado, né, galerinha? Não foi justamente isso que a gente acabou de ver? Na adiabática, o que acontece? Justamente as variações térmicas. Pode ocorrer dessa variação ser negativa e a temperatura diminuir, mas pode ocorrer dessa variação ser positiva e a temperatura aumentar. Então, não haverá variação, tá erradíssimo, ok? Tem variação térmica sim nas adiabáticas, seja para o aumento ou para a diminuição. E 230, por fim, a eficiência do motor do avião na região 1 é pelo menos 10% maior do que a eficiência do motor na região 2. Então tá, a gente tem a região 1, 280, a região 2, 320, né? Então vamos calcular aí, garinha, usando a equação de Carnot, porque ele falou que é uma máquina de Carnot, uma máquina ideal, e o rendimento ideal é 1 menos TF sobre TQ. Como eu vou calcular o rendimento 1, a temperatura fria da fonte fria é 280, é a temperatura da região 1. E a temperatura quente é a temperatura de funcionamento lá do motor, né, que ele falou, 630. Então, esse é o primeiro cálculo que eu vou fazer. O segundo cálculo que eu vou fazer é o rendimento ideal na região 2. Na região 2, galinha. Aí é 1 menos a temperatura do motor lá, 630, e a temperatura externa, 320, né? Temperatura fria dividido pela temperatura quente. Temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Bacana? Se eu fizer esse cálculozinho aqui, galerinha, vai ficar 1 menos, vamos fazer aqui, aliás, deixa eu calcular logo tudo de uma vez. Vai ficar 280 dividido por 630 dá 0,4444, né? Vou fazer de novo, 280 dividido por 630, dá uma dízima periódica, 0,444444. Menos 1 vai dar 0,55, que quer dizer 55%, ok? Agora eu vou fazer o de baixo. 320 dividido por 630, 0,50... 0,5793651, vou fazer 0,50, né? E o 7 depois, menos 1. Menos 1 vai dar 0,493, né? Então, se eu fosse colocar aqui, 0,49, vamos colocar aqui aproximadamente.
49%. Se você fizer 55 menos 49, galinha, dá quanto? Né? O N do 1 menos o N do 2 vai dar 55 menos 49, que vai ser igual a 6% de diferença. Então, ele falou que é pelo menos maior que 10%, não é maior que 10%. É 6%, é menor que 10%, tá? Então, esse foi o rol aí de questões, né? O último rol de questões que a gente tinha para fazer, questões de 2018, que eu acredito, galerinha, que também fosse bem possível de resolver na prova do PAS, afinal, ele cobra conceitos que são exaustivamente abordados nos estudos da termodinâmica, nada fora muito do padrão, igual caiu aquela na prova anterior do PAS, né, de 2019, que falava sobre o calor específico, né, a pressão constante, e aí isso já não é usual, isso eu diria que nem vale a pena responder, beleza? Então, eu espero ter sido claro o suficiente aqui para vocês. Os alunos muitas vezes têm dificuldade em entender termodinâmica. Não tem problema, se você ficou com dificuldade, deixa aí. Eu gravo outro vídeo, gravo outro episódio, se você quiser te explicando isso aí, não tem problema. Deixa nos comentários aí pedindo que com certeza eu posso te dar essa força. Se você ficar com alguma dúvida e não quiser deixar nos comentários, me manda lá no direct. Eu te respondo, te mando áudio, te mando foto de alguma coisa resolvida, alguma explicação, beleza? Então, é isso, meus queridos. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo episódio, até a próxima semana. Nós já estamos na semana 5, vamos para a semana 6, hein? Já pensou? Já vão ser 60 questões respondidas no próximo episódio. Agora a gente bateu a marca de mais de 50 questões respondidas até a prova do PAS. Um forte abraço. Tchau, tchau, galerinha.